Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Olá, amigos da nossa TV Noroeste. No ar, a partir de agora, mais um Bate-Papo na Praça. O nosso encontro semanal que traz sempre uma entrevista de interesse dos nossos telespectadores. Meu convidado de hoje, Dr. André Luiz Feliciano. Ele é médico urologista, está aqui no nosso banco e vai falar sobre a saúde, principalmente de interesse dos homens. O Bate-Papo na Praça começa agora na tela da sua TV Noroeste. Muito bem, estamos então começando o nosso Bate-Papo na Praça, hoje com a presença aqui do Dr. André Luiz Mendonça Feliciano. Ele é médico urologista, aceitou o nosso convite e eu agradeço, e a gente vai falar bastante sobre a saúde, principalmente do homem. Doutor, obrigado pela sua participação e pela sua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite para a gente poder bater um papo e falar aqui sobre a saúde do homem e essa campanha mundial do Novembro Azul. Espero que seja bem esclarecedor e acho que vai ser um bom bate-papo aqui hoje. Vamos começar da sua vida profissional, doutor. Há quanto tempo o senhor está exercendo a função de urologista, médico urologista? Formação de urologia já tem 11 anos de pós-residência. Estamos já atuando, desde o final de 2008 já, nessa área. E o senhor é natural de Birigui? Eu sou mineiro, natural de Uberaba, mas resido em Birigui, casei com a biriguiense e me tornei biriguiense de coração. Muito bem. Doutor, vamos falar sobre a campanha do Novembro Azul, né? Sempre, quando chega novembro, já se começa a falar Novembro Azul, olha o dedo, vamos fazer o toque. Eu queria saber do senhor, primeiramente, aumenta consideravelmente o número de pessoas que procuram um médico urologista para fazer o exame? A campanha, ela funciona de verdade? A campanha ajuda muito, porque ela conscientiza. Ela, para você ter uma ideia, ela é uma campanha mundial, ela enfatiza muito o tratamento das doenças do homem, mas com enfoque em especial no diagnóstico e no tratamento precoce do câncer de próstata. Então, como tem a divulgação, as mídias, as mulheres ajudam bastante, ela acontece após o Outubro Rosa, então isso tem ajudado muito a divulgação e a procura a consulta. Graças a Deus, para se tratar e diagnosticar mais precocemente. Doutor, e qual que é a função da próstata? A próstata é uma glândula específica do homem que fica localizada abaixo da bexiga e ela tem uma função de auxílio na função urinária e também auxílio na função reprodutiva, porque 90% do líquido espermático é produzido pela próstata. E essa função da próstata, ela chega quando ela adoece, quando a pessoa fica com câncer. Existe uma idade, qualquer pessoa pode ter um câncer de próstata. Como é que funciona assim? O câncer de próstata, ele tem os fatores de risco que são associados a ele. Com o envelhecimento, com o passar da idade, a chance de aparecer a doença aumenta. É tanto que as estatísticas, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela enfatiza que a prevenção tem que se começar a partir dos 50 anos de idade. Quem tem os fatores de risco associados, por exemplo, pacientes da raça negra, paciente que tem parentes de primeiro grau, a história familiar, pacientes acima do peso, obesidade mórbida, esse rastreamento, essa prevenção começa a partir dos 45 anos. O senhor já encontrou algum caso de, por exemplo, uma pessoa de 20 anos com câncer de próstata? São raríssimos. Eu já vi em hospitais oncológicos que são referência
Então eles drenam regiões, estados ou o próprio país. Graças a Deus, o mais jovem nesse ponto não é o maior fator de risco. Alguns casos podem fugir da estatística, mas a maior parte é com o envelhecimento. A partir dos 50 anos e tendendo ao envelhecimento, a chance de aparecer a doença aparece, só que com mais idade, em geral, ele é menos grave também, a agressividade dele. Então, o senhor aconselha que as pessoas, a partir dos 50 anos... Os 50 anos tem que se iniciar uma consulta urológica para fazer uma avaliação clínica, um exame clínico, um exame físico, que seria o toque, mais um exame de sangue, que é o conhecido, famoso PSA. O PSA é uma proteína que é produzida da próstata, então ele é próstata específico. Ele auxilia bastante na avaliação junto com o toque retal. Mas, apesar de ser importante o PSA, não é dispensável o toque, né, doutor? Não, um soma-se ao outro. Para você ter uma ideia, 20%, de 20% a 25% dos exames de PSA que estão normais, o paciente só vai ser detectado o câncer dele no toque. Então, ou seja, se ele não fizer o toque, 20% a 25% dos pacientes que estão com o exame de sangue normal podem estar com a doença e não vão estar fazendo o diagnóstico. Porque tem muita gente que faz os exames, uma bateria anual de exames, colesterol, triglicérides e tal, e entre eles o PSA. Sim. E aí vê o resultado que dá... Dentro da faixa de normalidade. Que é 0,9, 1,2, alguma coisa assim. Até 2,5 até essa faixa de 50 anos. Ele altera com a faixa etária. Mas, em geral, o laboratório coloca uma faixa de corte até 2,5. E, às vezes, o próprio paciente ou passa em outro médico e ele não quer fazer o toque, ele olha e vê que está normal. Às vezes, ele mesmo não quer fazer o toque, por preconceito, por desconhecimento, às vezes. Então, às vezes, ele pode estar passando a chance de diagnosticar precocemente essa doença. Lembrando que o diagnóstico precoce do câncer de próstata, isso é muito importante falar, ele tem uma chance de cura de 90%. É uma chance muito alta. Por isso tem que fazer a prevenção, tem que fazer o toque. Só o toque isolado também, 40% dos casos podem passar desapercebidos, sem o câncer. Então a somatória do toque mais o PSA pode passar desapercebido numa estatística muito baixa, em torno de 8%. Então, um somado com o outro, ele engloba bastante e pode fazer esse diagnóstico precoce e preciso. Então, mesmo para aquelas pessoas que fazem o exame de PSA... É imprescindível fazer o toque. Que está com os resultados dentro do limite, né? É imprescindível o toque. O toque. E é um exame rápido, indolor, tem que se passar por cima desse preconceito para depois não sofrer com uma doença que é muito agressiva. É o segundo tipo de câncer que mais acomete o homem. Ele só pede para o câncer de pele não melanocítico. E para se ter uma ideia, é diagnosticado no mundo um caso a cada 7 minutos. Poxa vida, tudo isso? Isso. E uma morte a cada 40 minutos. Pelo câncer de próstata? Pelo câncer de próstata. Então, se diagnosticado precocemente, no início, a chance de cura é em torno de 90%. Tem que fugir dessa estatística. Tem que fugir disso, né? Bom, a pessoa que não faz o exame, não faz nem o toque, não faz nem o PSA, se ela estiver com câncer de próstata, ela sente alguma coisa? Começa a se manifestar de que forma um possível câncer desse na pessoa? Na fase inicial, para você ter uma ideia, ele não dá sintoma nenhum. Aí o paciente não tem nenhuma queixa urinária, por exemplo, não tem uma dor, nada. E às vezes ele não procura consulta. Então ele tem que ir pela faixa etária dele. Ele chegou nos 50 anos, chegou o momento dele fazer o exame. Ou se ele tiver naqueles fatores de risco, raça negra, história familiar, obesidade, ele começa com 45. Então, resumindo, fase inicial não tem sintoma. Aí quando ele começa a ter sintomas, às vezes ele já vai estar numa fase mais avançada. Lembrando que esses sintomas, às vezes, pode ser até pelo crescimento da próstata, o crescimento benigno. Dificuldade para urinar, o jato urinário fino, ardência na hora de fazer xixi, acordar várias vezes à noite para urinar, aquela sensação que não esvaziou completamente depois de urinar. Então tem que fazer a prevenção, tem que ir para o diagnóstico precoce e tratamento precoce. Se não tiver nada, melhor ainda.
Mesmo porque o senhor disse que hoje, se detectar no começo, na prevenção, a chance de cura é 90%. 90%. E as pessoas, então, devem, a partir dos 50 anos, uma vez por ano, é isso? Anual, isso Anual. mesmo. Estando tudo bem, repetir anualmente. E é importante enfatizar isso porque, assim, hoje em dia, com o envelhecimento da população, hoje em dia o pessoal tem vivido mais. Então, a predisposição, às vezes, dele a apresentar essa doença em algum momento da vida aumenta, que aumenta com o passar dos anos. Então, é melhor se prevenir, se cuidar e, se diagnosticado precocemente, ele já tratar, para aquilo ali não ser um fator limitante da vida dele ou da qualidade de vida dele. E esse tratamento, depois, se detectado precocemente assim, é um tratamento que é feito por cirurgia? São várias opções de tratamento. Lembrando que é importante definir qual fase que foi diagnosticada a doença e ver se ela está só localizada na próstata, né, no órgão, ou se ela já pode ter espalhado no corpo, que é o que a gente chama de metástases, gânglios, né? Mas as opções em geral de cirurgia, numa fase inicial, o paciente tem a opção de cirurgia, tem a opção de radioterapia. Nas doenças que ela já pode ter algum avançado, espalhado para algum outro órgão, tem opções de quimioterapia, hormonioterapia, bloqueio hormonal. E hoje em dia também tem as opções de acompanhamento. Não significa que a pessoa foi diagnosticada que ela obrigatoriamente tem que ir para uma cirurgia, para uma radioterapia, para uma quimio, um hormônio. Tem alguns casos que o tumor é um tumor mais leve, uma pessoa de mais idade, às vezes o acompanhamento clínico ela vai ser só o suficiente. Às vezes ela não vai ter mais nenhum agravante. Mas é importante diagnosticar para se definir qual é o caso e individualizar o tratamento. Né? Tá certo. Mas, de qualquer forma, então, se a pessoa tiver com câncer de próstata, ele pode não se manifestar nem através de dor, nem através de qualquer outro tipo de sintoma, e a hora que ele tiver no estado... um sintoma, pode estar num estágio avançado. E aí a opção de tratamento já cai muito. De cura, então, mais ainda. Mas esse câncer aí, doutor, além da próstata, ele pode ramificar para as outras áreas da sua urologia? Sim, ele pode até fazer do mais próximo, até para a bexiga, um localmente avançado. Ele é mais comum espalhar principalmente para a parte óssea, coluna lombosacra. Ele pode espalhar para gânglios também. Então, ele é uma doença que, se não cuidada de perto, ele pode agravar muito e ceifar a vida da pessoa, né? Para você ter uma ideia, tem uma estatística de câncer de próstata, como eu comentei que ele é o segundo mais incidente, de 1 a cada 6 homens na vida vai ter a doença. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, doutor? Sim. E eu volto já para a gente continuar sobre esse assunto que é de muito interesse da população, principalmente dos homens que estão com idade acima de 50 anos e que são orientados aqui pelo Dr. André Luiz a fazerem o toque para detectar ou não o câncer de próstata. A gente volta já aqui no nosso Bate-Papo na Praça. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. E voltamos com o nosso Bate-Papo na Praça, aqui pela TV Noroeste, hoje com a presença do médico urologista, o doutor André Luiz Mendonça Feliciano. Doutor, estávamos falando sobre o câncer de próstata, a importância do exame de toque, né? O que a gente vai falar agora sobre a sua área de atuação, que é a urologia. Quais os cuidados que a pessoa deve ter antes da idade do toque retal? Ou seja, quando se aconselha fazer o exame, a partir dos 50 anos o senhor fala, né? Mas
Antes disso, pessoa com 20 anos, com 15 anos, com 30 anos, que cuidados, existe algum cuidado especial que ela possa ter para não vir a contrair o câncer? Essa pergunta é bem importante, ela é bem válida. Com relação ao câncer de próstata, o rastreamento começa aos 50 ou aos 45 anos, naqueles casos específicos que eu já comentei. O homem, é isso que eles estão enfatizando, a campanha de prevenção da saúde do homem, que as mulheres se previnem e se cuidam bem mais do que o homem. Tem outras doenças que podem acometer a próstata. A urologia trata, além de próstata, a parte urinária, né? Rins, bexiga, ureter, parte sexual, né? Então, a prevenção ela se começa desde jovem, adolescente, porque existem também as possibilidades de doenças sexuais, prostatites, uretrites. Então, se começa um cuidado a partir dessa idade, além de se orientar para a prevenção de doenças sexuais, os jovens, né? Tratam todos esses órgãos, como eu comentei, e em relação ao câncer, o que você me perguntou, infelizmente, não tem alguma coisa específica que pode prevenir para a pessoa não desenvolver ele. Eles estão correlacionando com o hábito de vida saudável hoje, tem algum fundamento. Alimentação, dieta rica em fibras, verduras, diminuir gordura, proteínas, gorduras saturadas, que em geral melhora o hábito de vida, diminui a obesidade, melhora o hábito intestinal. São fatores que podem interferir favoravelmente, não só no câncer de próstata. Atividade física também? Importantíssimo. Mas em relação a alguma coisa específica que previna para a pessoa não ter o câncer, infelizmente ainda não foi definido isso. Eles estão até em estudos para ver se tem alguma alteração genética, igual no câncer de mama tem alguns genes que podem estar alterados, que aquela pessoa que tem aquele gene alterado tem uma maior predisposição, mas o de próstata ainda não tem nada definido. Por isso que eles enfatizam e falam bastante de, a partir dos 50, já começar essa prevenção para ter o diagnóstico sempre numa fase inicial. E ao que o senhor atribui o preconceito do homem em resistir ao exame do toque? É uma cultura um pouco machista, as brincadeiras, às vezes a falta de informação, né? Agora com essas divulgações, com as campanhas, tem se divulgado. Como é uma doença muito incidente, queira ou não queira, a pessoa já teve contato, direto ou indiretamente, com quem já teve a doença. É um vizinho, é um primo, é um amigo. Ele tem começado a perceber que a doença pode estar próxima dele. Então, às vezes, até pelo medo, agora eles têm procurado, a campanha tem ajudado muito. As mulheres, graças a Deus, ajudam e enfatizam, levam seu marido, seu filho, seu irmão. Então, elas têm ajudado muito para o sucesso da campanha, né? Inclusive, em muitas dessas palestras que a gente faz, uma boa parcela que assiste a palestra são as mulheres. Mas é muito bom, porque aí elas vão fazer a divulgação nas suas casas, né? Nos seus lares, para trazer esses familiares, né? E com certeza, com o apoio delas, fica mais fácil de fazer a cabeça dos maridos, né? Com certeza. Para que eles façam o exame, né, doutor? Mas tem melhorado muito. Tem melhorado muito e as campanhas, né? Essa campanha ela ganhou muito peso, muita força desde 2011. Então, todo ano ela se repete e tem conscientizado. Além de que tem sido campanhas por entidades, o governo federal está tentando englobar isso também. Então, tem tido muita divulgação. Doutor, dentro da sua área de urologia ainda, eu quero abordar com o senhor um outro assunto, Sim. Fugindo desse um pouquinho do câncer de próstata, que eu acho que já deixamos bem esclarecido a finalidade e que todos devem fazer, principalmente a partir dos 50 anos. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre cálculo renal. Sim. Frequente, e eu que já passei por isso, eu posso te falar, é uma dor insuportável. Está entre as dores agudas de maior intensidade. O que a pessoa deve fazer? Existe alguma coisa para fazer para evitar esse cálculo renal? Impureza, falta de tomar água, o que acontece, doutor? Regiões quentes, ele tem uma maior predisposição a acontecer, principalmente igual a nossa região. Então é imprescindível a hidratação, a água, que muitas pessoas não tomam, evitar, às vezes, refrigerantes, alguns produtos com química, né? Sucos naturais, de preferência sucos cítricos, limão, laranja, abacaxi, melão. Sem açúcar. De preferência para evitar sobrepeso, não piorar um diabetes.
E o ácido cítrico, ele é um protetor natural. Ele é como se fosse um quelante para prevenir a aglutinação dos cristais. Porque o cálculo nada mais é do que uma aglutinação desses cristais que se juntam, né? E forma um corpo maior, né? Cristalizado. Então, além da hidratação, hábito de vida saudável, diminuir gordura, diminuir um pouco proteína, fibras, e eles ajudam a prevenir. O cálculo também se encaixa também na tendência familiar, né? Pode acontecer. É muito importante, existem vários tipos de cálculo, então é importante tentar definir o tipo dele para ver o que dá para se prevenir para não acontecer. O consumo de feijão, ervilhas, lentilhas, grãos em geral, né? Ele prejudica? Pode prejudicar se for a dieta rica em proteínas, associado com carnes, né? É tentar manter um equilíbrio. Não está proibido, mas tentar manter um equilíbrio, né? E a hidratação é imprescindível. E alguém já me disse o seguinte, doutor, o rim funciona 24 horas por dia. Sim. Então, se você, ao acordar, tomar 1 ou 2 copos de água e outro antes de dormir, você vai manter o rim em funcionamento. E isso daí tem fundamento? Ajuda na filtragem? Ajuda, porque você está tendo uma boa hidratação, você tem uma boa filtragem e, em média, uma pessoa tem que urinar no dia 1 ml por quilo. Vamos falar, então, um indivíduo de 100 quilos, ele tem que urinar 100 ml horas. Num dia inteiro vai dar 2.400 ml no dia. Por isso que tem que tomar 2 litros de água por dia? Sim, porque senão você está sempre trabalhando no negativo, no déficit. Mas esse 100 ml por hora que o senhor diz aí... É a quantidade de urina, né? Tá, mas... O ideal. O ideal, Sim. Mas a cada 1 hora a pessoa tem que urinar? Não, porque... Pode ser daqui a cada 5 horas? Não. É porque a bexiga também tem uma capacidade de 400 a 600 ml. Então, teoricamente, ele tem uma condição de aguentar 3, 4 horas. Mas o ideal, boa essa pergunta, é que já sentiu aquela vontade de micção, já é ideal ir ao banheiro, não ficar segurando tudo. Mas uma bexiga saudável, a pessoa tolera 3, 4 horas. E pessoas que, assim, vão numa festa, num bar, fica ali 2, 3 horas tomando cerveja, tomando, e não vai fazer a sua urina. Sim. E a partir do momento que vai, A primeira vez... aí daí 15, 20 minutos começa a ir sem parar. Por que acontece isso, doutor? O álcool, ele inibe um hormônio craniano da hipófise que chama antidiurético, ADH. Então, à medida que ele atinge um nível de concentração, por isso que demora um tempo, ele inibe. E o que é o antidiurético? É o que inibe a pessoa de urinar toda hora. Então, ele abaixa o hormônio, porque já atingiu um nível alcoólico no sangue. Aí, a partir desse momento, a pessoa acaba indo várias vezes urinar, mas é aquela urina de baixa concentração, bem clara já, né? Mas pela inibição do hormônio. Por isso que o pessoal sempre pergunta isso. Porque aí vai atingindo o nível de álcool. Se a pessoa ingerir pouco, às vezes nem acontece isso. Mas, de qualquer forma, é importantíssimo, então, durante a bebida, a pessoa também se hidratar, junto. Com certeza. Hidratar, não é isso? Se hidratar, além de que o álcool ele é tóxico, né? Em excesso, né? Doutor, André Luiz Mendonça Feliciano, o nosso entrevistado de hoje, aqui no Bate-Papo na Praça. Estou agradecendo aqui a sua participação, a sua presença, e eu gostaria de deixar nossas câmeras para que o senhor fizesse algum esclarecimento a mais do que nós tratamos aqui, reforçando, lógico, para que as pessoas, principalmente com idade acima de 45, 50 anos, façam o toque para uma detecção de um câncer de próstata. Agradeço a oportunidade. Enfatizar isso, como já comentamos, todo homem, a partir dos 50 anos, iniciar essa prevenção. Prevenção essa em consulta com o especialista, importantíssimo e imprescindível o toque, mais o exame de sangue. Vamos cuidar para não entrar na estatística desfavorável da doença. Diagnóstico precoce, chance de cura de 90%. Doutor André, antes do senhor se despedir aqui, o seu consultório fica onde? Meu consultório aqui em Birigui, na rua Santos Dumont, 896, na Clínica Vida. Ok, então. Então, quem gostou da entrevista, quem quiser fazer uma consulta com o Dr. André Luiz, o endereço que ele passou é esse daí, e você fica à vontade para tirar qualquer outro tipo de dúvida que tiver, principalmente na área da urologia, que é a área que o doutor atua.
Muito obrigado pela sua presença, Obrigado. pela sua participação aqui. Estamos Obrigado. sempre à disposição e com certeza o senhor voltará para outros esclarecimentos de outras áreas do corpo, mas ligados, claro, à urologia. Muito obrigado, estamos à disposição. Falei com o Dr. André Luiz Mendonça Feliciano, aqui no nosso bate-papo na praça da sua TV Noroeste. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista, com mais um convidado para falarmos de assunto do seu interesse. Forte abraço e fique com a paz de Deus. Um defeito na mulher. Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras de seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e lhe disse: "Por que gastas tanto tempo com esta?" E o Senhor respondeu: "Você viu minha folha de especificações para ela? Deve ser completamente flexível, porém não ser de plástico. Ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde um joelho raspado até um coração ferido." O anjo se maravilhou com os requisitos. "E este é somente o modelo estándar? É muito trabalho para um só dia. Espere até amanhã para terminá-la, Senhor." "Não o farei", protestou o Senhor. "Estou muito perto de terminar esta criação, que é a favorita de meu próprio coração. Ela já se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar 18 horas por dia." O anjo se aproximou mais e tocou a mulher. "Porém, a fizeste tão suave, Senhor." "É suave", disse Deus. "Porém, a fiz também forte. Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir." "Será capaz de pensar?" perguntou o anjo. E Deus respondeu: "Não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e negociar. Mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo o que for importante." Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. "Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu te disse que estavas colocando muitas coisas nela." "Isso não é nenhum vazamento. É uma lágrima", corrigiu o Senhor. "Para que serve a lágrima?" perguntou o anjo. E Deus disse: "As lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento
e seu orgulho. Isto impressionou muito ao anjo. És um gênio, Senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, ela é, respondeu Deus. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Enfrentam a injustiça. Não aceitam não como resposta quando elas acreditam que haja uma solução melhor. Privam-se para que sua família possa ter algo. Vão ao médico com uma amiga que tem medo de ir. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um casamento ou nascimento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sabem que um beijo e um abraço podem ajudar a curar um coração ferido. Porém, prosseguiu o Senhor, há um defeito que não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem o quanto valem.